Olá, meu nome é Samira, eu sou do PIBID de Geografia da UFV e vou estar apresentando para vocês algumas dinâmicas e sistemas da nossa Terra. Esse vídeo é direcionado para o primeiro ano do ensino médio. Então, o nosso planeta ele surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, mas você sabia que levou um longo período de tempo para que esse planeta ele pudesse possuir todos os elementos essenciais para o surgimento da vida? Então, isso levou muito tempo. A Terra é o único planeta conhecido capaz de manter essa vida com todos esses elementos, o que faz do nosso planeta extremamente especial, né? Como reflexo disso, nós temos a combinação de diversos elementos nesses sistemas. E esses elementos, eles interagem entre si. Para começar, nós destacaremos alguns deles, como as seguintes esferas: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A atmosfera é a esfera de ar envolvendo o nosso planeta. Ela é composta por diversos gases que auxiliam na manutenção da vida. Por exemplo, o oxigênio, que é o gás que nós usamos na nossa respiração, né? Respiração celular aeróbica. E o gás carbônico, que é o gás do efeito estufa. O gás carbônico ele ajuda a manter a nossa Terra aquecida. Sem esse gás, a Terra ela seria extremamente fria e inabitável, né? Provavelmente, a atmosfera começou a surgir há cerca de 4,3 bilhões de anos, no mesmo período em que os oceanos se formavam. E ela foi mudando a sua composição ao longo do tempo. Hoje ela é composta basicamente por 76% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de argônio. E já a atmosfera primitiva, ela era composta sobretudo por gás carbônico e vapor de água. Tanto a atmosfera quanto o oceano, eles contribuíram para o surgimento de diversos micro-organismos primitivos. As bactérias, por exemplo, há cerca de 3,8 bilhões de anos. E lá para os 3 bilhões de anos surgiram os seres vivos capazes de usar o gás carbônico, que era o gás que estava em excesso na atmosfera primitiva, como eu disse, né? Que a Terra era composta sobretudo por gás carbônico e vapor de água. Aí esses organismos, através da fotossíntese, consumiam o gás carbônico. E lá entre 2,5 e 600 milhões de anos, o oxigênio foi se tornando abundante no nosso planeta. Enquanto isso, a hidrosfera é a camada de água da Terra. Ela é mantida pelos rios, lagos, oceanos e mares. A água é um dos elementos que torna a nossa Terra ainda mais especial. Sem a água, não seria possível a vida na Terra. Ela também mantém a atmosfera no seu estado gasoso, né, em forma de vapor, e por isso o ciclo hidrológico também é muito importante aqui no planeta, para a manutenção da vida. A litosfera, que é um dos nossos focos de estudo também nesse material, é onde acontecem diversas dinâmicas e movimentos que nós vamos ver mais à frente, movimentos de placas. Através dela surgem algumas formas de relevo, como montanhoso, vulcão. Nós detalharemos melhor a litosfera um pouquinho mais à frente. A biosfera é a parte viva do nosso planeta. Ela é totalmente dependente das outras. Nesse grupo, nós destacamos, por exemplo, os seres humanos, que dependem de todos os sistemas e esferas que a gente já citou, né? Depende da água, depende da atmosfera, depende do clima, de tudo. É sempre importante nós pensarmos que todo esse sistema é dinâmico, não é estático. Sempre pode haver alterações, mudanças e um acaba condicionando e relacionando com o outro. Ou seja, é como se a mudança em um fosse afetar o outro, coisas assim. Agora vamos falar um pouquinho sobre as camadas da Terra.
A nossa Terra, ela pode ser dividida por essas camadas para o seu estudo, né? Sendo essas camadas crosta, manto e núcleo. A crosta terrestre é a menor estrutura entre as camadas da Terra. Ela é composta por rochas leves, com predomínio de minerais silício, magnésio e alumínio. Na parte dos continentes, a crosta varia de 20 a 70 quilômetros de espessura. E nos oceanos, ela diminui de 5 a 15 quilômetros em média. Entre a crosta e o núcleo, nós podemos encontrar o manto com 80% do volume da Terra, ou seja, ele ocupa a maior parte, né, do volume. E nós podemos dividi-lo entre manto superior e inferior. O inferior, ele é chamado de mesosfera e situa-se nos 2.900 quilômetros de profundidade. É composto por cristais de oxigênio, de silício, ferro e magnésio. E ele está como que flutuando sobre o núcleo viscoso. O manto superior, ele se situa em média 670 quilômetros e ele possui a mesma composição química e mineral do manto inferior. Além disso, ele apresenta uma porção com fluido muito viscoso, com umas lentas correntes de convecção entre 100 e 400 quilômetros, que é por onde as placas tectônicas se movimentam. Isso nos causa uma sensação estranha, né? Imaginar que as placas abaixo de nós estão flutuando. Mas esse movimento ele é muito lento, é de 5 a 10 centímetros por ano que esse movimento acontece. O núcleo da nossa Terra, ele pode ser dividido em duas partes, interno e externo. O interno, ele se encontra em estado sólido, a cerca de 5.100 km de profundidade, e ele é composto por ferro, enxofre e níquel. E embora sua temperatura seja altíssima, que ultrapassa os 5.000 graus Celsius, ele permanece sólido, porque ao mesmo tempo que é muito quente, também tem muita pressão sobre esse núcleo. Então, e essa pressão ela equivale a 3 milhões de atmosferas. Já o núcleo externo, ele é fluido e encontra-se a 2.900 a 5.100 km de profundidade. E além de possuir todos os elementos semelhantes ao núcleo interno, ele possui cerca de 10% de oxigênio na sua composição. Então, isso é o que diferencia, uma das coisas que diferencia ele do núcleo interno. Além disso, esse fluido ele está em movimento por correntes de convecção. E você sabe que esse movimento ele é influenciado pela rotação da Terra? Pois é. E assim como as altas temperaturas, né? De 3.500 graus Celsius nas porções mais rápidas, pode chegar até 4.000 graus Celsius nas porções mais profundas. E essa temperatura também é o que auxilia nesse movimento. Agora vamos falar um pouquinho da litosfera. Em primeiro lugar, vamos destacar que a litosfera, a palavra litosfera tem origem grega e significa pedra. Ela flutua sobre a astenosfera e se nós perfurarmos nela em média 60 quilômetros, nós podemos encontrar duas camadas, a axial e a cima. A primeira ela é mais externa e é composta sobretudo por silício e alumínio, com profundidade variando entre 15 e 25 quilômetros. Já a segunda, ela é composta também por silício possui magnésio e a densidade dela é maior em relação à primeira. Além disso, a espessura dela varia de 30 a 35 quilômetros. Se nós voltarmos ao início da formação do nosso planeta, nós vamos perceber que durante milhões de anos a Terra era composta por gases e rocha líquida. Foi ao longo de muito tempo, né? Um longo tempo geológico que a litosfera ela foi se formando como nós conhecemos hoje.
Para isso, foi preciso do resfriamento dessas rochas, tornando a consistência mais firme. É importante destacar que com o processo de resfriamento das rochas houve liberação de gases, e esses gases formaram a atmosfera. É por isso que nós destacamos desde o princípio a dinâmica dessas esferas, né? Porque tanto a astenosfera estava influenciando também na atmosfera. A litosfera, ela termina onde os minerais começam a ficar mais fluidos e viscosos, passando a manto e núcleo. Por outro lado, a profundidade da litosfera está relacionada a alguns fatores, como composição química, condição de temperatura e também pressão exercida sobre o material. Assim, a litosfera é composta por minerais e rochas. Os minerais são homogêneos. Eu esqueci de passar o slide, perdão. Então, os minerais, eles são homogêneos e ocasionados pelo arranjo de elementos químicos. Já as rochas, eles são formados pela agregação de minerais. As rochas são divididas em 3 grupos: sedimentares, ígneas e metamórficas. A primeira, que é sedimentar, como o próprio nome indica, é formada a partir da consolidação de sedimentos. Esses sedimentos vêm da destruição, da alteração de outras rochas ou do desgaste do solo. Já as rochas ígneas são formadas da cristalização do magma a partir da fusão. Elas podem ser chamadas também de magmáticas, porque se originam do magma. Logo em seguida, vem as metamórficas, que elas se originam da transformação das outras rochas. Ou seja, os agentes como pressão, temperatura e gases atuam na rocha e transformam ela em outro tipo de rocha pelo metamorfismo, originando a rocha metamórfica. Sabendo disso, a litosfera ela está em constante transformação. A sua estrutura está relacionada a um conjunto de forças atuando sobre ela. Do mesmo modo, as forças que transformam as diversas estruturas do nosso planeta, essa transformação gerada por elas podem ser observadas na paisagem. E nós podemos chamar essas forças de forças endógenas e exógenas. As forças exógenas são as forças externas que originam da ação da atmosfera, da chuva, vento e também da ação humana, transformando a paisagem. Essa força conjunta atua modelando a Terra e causando diferentes paisagens. Já as forças internas são chamadas de forças endógenas, que é a que nós estamos destacando agora, pois essas forças são vindas das camadas mais profundas da Terra. E elas podem formar diferentes tipos de rocha e também de relevo, por exemplo, pelo vulcanismo e das atividades tectônicas. Vamos destacar um pouquinho algumas das dinâmicas das placas tectônicas. A atividade tectônica ela é resultado da interação de enormes placas. Essas placas, que elas se assemelham ao quebra-cabeças, são chamadas de placas tectônicas. É como se elas fossem divididas em peças. Cada peça representa uma placa. Essas placas, de diferentes tamanhos e formas, podem colidir-se ou também se afastar das outras. Cada movimento influencia na dinâmica da litosfera. O movimento dessas placas causa os abalos sísmicos. Você sabia que há milhões de anos atrás, esses movimentos e essa dinâmica das placas deixou características diversas na superfície da nossa Terra, que muitas delas podem ser observadas atualmente, ou a maioria delas, né? A gente pode observar na paisagem. Ou seja, é a atuação das forças endógenas, como nós dissemos anteriormente, modelando a paisagem. Um exemplo disso é a formação das montanhas pelo soerguimento.
E em termos mais geológicos, né, a placa ela pode ser considerada uma grande massa rochosa, rígida em estado sólido. A expressão tectônica também tem origem do grego, que significa formar. Além disso, a tectônica de placas considera a superfície terrestre constituída por placas independentes. Nesse contexto, a parte mais superficial da Terra é composta por essas placas sólidas, ou seja, a placa está mais próxima da nossa superfície. Ela está sobre um material viscoso e quente, que é o que faz com que elas se movimentam. Para se chegar a essa teoria, um longo processo de estudos foi desenvolvido. Vários investigadores acreditavam que os continentes eles não estavam em uma condição estável, ou seja, estavam em movimento, mas imaginavam que eles se moviam em relação aos outros. Essa noção surgiu ainda em 1596, com esse cartógrafo que nós estamos vendo na foto, na imagem. Ele acreditava que as Américas se afastavam da Europa e da África por causa de alguns terremotos e cheias. Aí, lá em 1912 e 1914, essa teoria, que logo ia ser chamada de teoria da deriva continental, foi sendo mais conhecida e acreditando que os continentes, sim, eles se moviam. E essa ideia daria origem à tectônica de placas. Nesse período, esse estudioso que nós estamos vendo na imagem também, ele afirmou que as massas de terra formavam um supercontinente chamado Pangeia. E essa ideia confirmaria a tectônica de placas. Esse supercontinente, Pangeia, surgiu há cerca de 250 milhões de anos, circulando pelo Oceano Pacífico. Há cerca de 200 milhões de anos, esse supercontinente começou a se fragmentar em vários continentes, e foi esse conceito que passou a ser chamado de deriva continental. E embora essa ideia não tenha sido tão aceita no período que ela foi publicada, a ponto de que até o seu estudioso ele foi chamado de maluco. Ele tentou explicar essa teoria dele, considerando que um continente em suas bordas, né, nos seus contornos, eles tinham uma espécie de encaixe um para o outro. Aí, após um longo processo de estudo, constatou-se que a Terra é composta por dezenas de placas e cada uma dessas placas se desloca em sentido diferente, com a velocidade de alguns centímetros por ano, como eu destaquei um pouquinho antes, né? Que o movimento é bem lento. A teoria das placas tectônicas trouxe muitas respostas para os fenômenos terrestres, como, por exemplo, a erupção de vulcões, a formação de cadeias de montanhas, dobramentos modernos, abalos, e principalmente por essas atividades, elas se concentrarem em algumas áreas específicas do planeta. E tinha muito questionamento do porquê que se concentra em algumas áreas. E hoje nós sabemos que o encontro das placas é onde que as atividades tectônicas mais acontecem. O Himalaia, os Alpes, os Andes, eles se formaram a partir desse movimento tectônico. Então, embora a paisagem ela sofra a influência dos fatores externos, como a gente destacou, os fatores exógenos, como o clima, ela sofre muita modelagem também dos fatores internos, endógenos, que provém das placas tectônicas, do movimento dessas placas, da dinâmica delas. E é importante destacar que os fatores tectônicos eles podem atuar auxiliando ou prejudicando as nossas atividades humanas. Ora pode beneficiar, né, a partir das formações de relevo, tipos de rochas,
E também pode causar alguns desastres, como pelos abalos sísmicos de grande magnitude. Esses movimentos podem causar erupção vulcânica, por exemplo, em algumas áreas ocupadas ou próximas. Mas, principalmente, o que nós temos que pensar é que muitos desses desastres, eles podem ser evitados quando os seres humanos, quando seres humanos, respeitamos os limites da natureza. Antes de qualquer ocupação de área, nós temos que imaginar que a área ela deve ser conhecida, essa dinâmica deve ser conhecida antes da ocupação. Então, existem 3 tipos de placas tectônicas: as oceânicas, continentais e oceânicas continentais. A primeira, ela se encontra no assoalho oceânico, e a segunda sobre os continentes, e a terceira está entre as duas. E quando os abalos sísmicos, eles acontecem pelo movimento dessas placas, né? E quando ela acontece nos continentes, nós chamamos esses abalos de terremotos. Quando esses abalos acontecem no oceano, nós chamamos de maremotos. O maremoto, por exemplo, ele pode gerar gigantescas ondas, invadir cidades, depende da magnitude desses abalos. Como já foi destacado, essas placas elas estão em movimento sobre o magma, mas é importante a gente ressaltar que esse movimento está relacionado às altas temperaturas do interior da Terra, já que a crosta entra o manto composto por magma, né? E o intenso calor provoca um movimento circular das partículas, que nós chamamos esse movimento de convecção. E esse movimento transfere calor do núcleo para as partes mais externas da Terra e causa o movimento dessas placas, levando à separação ou à junção de continentes ao longo de um grande tempo geológico. Esse movimento, ele é longo e contínuo. Assim, para ocorrer essas transformações, como separação de continentes ou coisas assim, é preciso de um tempo muito longo. Não são fenômenos que acontecem rápido, sabe? Que nós podemos ver rapidamente. Além disso, os movimentos eles podem ser laterais, de afastamento ou colisão. E é nos limites das placas que essas atividades sísmicas e vulcões são mais ativas. No movimento divergente, as placas elas se afastam uma das outras e formam fendas e rachaduras na crosta. Quando ocorre o movimento ascendente das correntes convectivas, o magma do interior atravessa as fendas e é levado à superfície. A separação dessa placa dá origem às dorsais oceânicas, que leva à expansão do fundo do assoalho oceânico e formam os vulcões. Já a separação das placas dá origem aos terremotos e vales de rift. Um exemplo desse movimento divergente é o Mar Vermelho, que se formou a partir da separação da África e da Península Arábica. Já o movimento convergente de placas, as placas elas se aproximam e chocam. Como as rochas das placas continentais são mais densas, quando esse choque ocorre, em placas continentais, a primeira ela retorna ao manto e a segunda se enruga, gerando dobras. Enquanto isso, quando o choque entre placas oceânicas, há apenas uma afunda, que será mais densa entre elas. Quando a colisão acontece entre placas continentais, o afundamento não ocorre. Por quê? Porque a densidade das duas é a mesma. Então,
só pode gerar dobra entre as duas, né? Como exemplo desse movimento convergente, nós temos o caso da placa sul-americana e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes, como ponto mais alto, com ponto mais alto de 6.962 metros de altitude. E temos um outro movimento das placas, que é o movimento transformante. Esse movimento transformante é quando as placas elas deslizam entre si, e esse movimento pode gerar alguma rachadura. Um exemplo desse movimento ocorreu entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, que deu origem à falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos.